Diversificação inteligente da sua carteira. Esse vídeo vai ser só sobre isso, tá? Embora eu vou falar uns nomes difíceis aqui na introdução, vai ser tudo muito simples, tá? O que é o objetivo? É evitar um erro bem comum de investidores aqui no Brasil. Tem várias ações, né? Então o cara separa ali que quer ter 50% em ações aqui no Brasil. Aí ele diversifica em setores, mas todos os setores, né? Vamos pegar hoje, que é bem comum, muitas ações de incorporadoras, varejo, small caps com receita aqui no Brasil, muito alavancadas, tudo isso se favorece da mesma tese. Então, na verdade, você não está diversificando sua carteira, porque você depende de um mesmo cenário econômico para você ganhar dinheiro. Então, hoje a gente vai falar aqui, pelo menos a forma que eu divido minha carteira, e eu acho que de uma forma que você vai conseguir fazer um checklist simples na sua carteira para ver se você está diversificado ou não. Inclusive está aqui na imagem, ó, defesa, meio campo e ataque. Isso aqui é a forma que eu classifico as ações no Brasil e é isso que a gente vai conversar a respeito. Além disso, eu vou fazer aqui o checklist para você fazer aí uma matriz de risco simplificada das suas ações, para você tentar diversificar realmente a tese de cada uma das suas ações, para você ter um pouco de descorrelação na sua carteira. Se aquele cenário que você está colocando na sua cabeça não se concretizar, né, pelo menos você não vai perder na sua carteira como um todo, e com certeza em cada uma das diferentes teses vão existir empresas com um upside interessante. É sobre isso que a gente vai falar. Olá, meu nome é Leandro Orsi. Aqui no canal a gente fala sobre como você aumentar a geração de renda dos seus investimentos e ter facilidade na declaração de imposto de renda. Eu vou primeiro entrar numa matriz de risco para quem quer realmente sentar e analisar o risco de cada uma das suas empresas e tentar descorrelacionar. E depois, uma outra maneira bem simplificada de você tentar diversificar ali o risco da sua carteira, que é dividindo as ações brasileiras em defesa, meio campo e ataque. Eu acho isso bem simples e vai conseguir, né, dar uma descorrelacionada entre os ativos na sua carteira. Isso a gente vai falar depois. Eu te convido então a fazer uma tabela no Excel, coisa bem simples. Coloque ali nas linhas todas as empresas que você possui, que você acompanha, e ali nas colunas coloque cada um desses riscos para você analisar a sua carteira. Então coloque aí o operacional, o risco, né, da operação dessa sua empresa. A governança, se é uma empresa, por exemplo, que teve escândalos de governança. A ciclicidade, aqui a gente está falando de empresas principalmente de commodities, onde ocorre bastante ciclicidade nas receitas e no lucro final dessa empresa. PIB, aqui eu estou falando de mercado interno, então não confunda, por exemplo, incorporadoras, varejos, que são cíclicos domésticos, né? São empresas que têm sim bastante ciclicidade nos resultados, mas elas dependem mais aqui da economia interna. Nesse caso aqui a gente nomeou como PIB. Então, por exemplo, a Vale, você vai colocar que ela tem mais risco ali na coluna de ciclicidade, enquanto que uma empresa de incorporação, por exemplo, uma incorporadora aqui listada na bolsa, vai entrar com o risco aqui do PIB brasileiro. Governo, aqui são empresas que o governo tem a participação ali nas ações ordinárias, então, por exemplo, a Petrobras. Dívida é o nível de endividamento dessa empresa, né? É importante aqui você não se basear apenas em regrinha de bolso, por exemplo, aquela regrinha de 2,5, 3 vezes a dívida líquida sobreemitida. Tem muitas empresas que têm esse endividamento por esse indicador alto, porém elas possuem uma dívida com prazos de pagamento alongado, possuem uma previsibilidade, um fluxo de caixa que elas vão conseguir honrar com esses pagamentos. Então, sempre você tem que fazer realmente uma análise criteriosa para tentar colocar aqui o risco de cada empresa. E por fim, conhecimento é o seu nível de conhecimento naquela ação, se você realmente estudou ela ou está indo só porque um amigo seu indicou. Aí o que eu sugiro você a fazer é colocar uma nota para cada uma dessas colunas e depois fazer uma média. Quanto menor essa nota, menor é o risco. Mas o importante não é que a nota como um todo seja baixa, e sim que você tente dividir, né, os riscos maiores para cada uma das ações da sua carteira. Então, se todas as ações tiverem um risco elevado de governo com participação nessas empresas, se o negócio começar a dar ruim, a carteira como um todo vai dar ruim. Então, tente diversificar.
Agora voltando para a forma mais simples de você fazer a gestão da sua carteira, é você colocar então elas em subgrupos. Eu coloco os subgrupos das ações aqui no Brasil entre defesa, meio campo e ataque. É uma forma simples e que já dá uma descorrelacionada na carteira. Eu fiz um vídeo que eu mostrei como eu utilizo a planilha do mercado financeiro, onde eu classifico as ações entre esses 3 subgrupos e depois eu determino a porcentagem que eu quero ter em cada um dos ativos. Aí a planilha vai dizendo quanto comprar, quanto vender, né? Vai dar um gráfico pizza de como está a exposição em cada subgrupo, em cada ativo. Então é bem interessante para você fazer a gestão ali da sua carteira. O primeiro ponto é você definir a alocação macro da sua carteira. Então, depois que você dividiu quanto quer ter em renda fixa, se você quer ter investimentos diretamente em dólar lá do exterior, e daí nesse grupo aqui eu colocaria eles como uma classe internacional. Seja através de BDRs ou investindo diretamente lá fora, você vai estar realmente exposto ao dólar e empresas lá do exterior. Como eu hoje não tenho uma parcela significativa no exterior, a minha carteira de ações aqui no Brasil tem uma boa exposição na classificação de defesa, que são empresas exportadoras. É isso que a gente vai falar. Agora, continuando ali nos subgrupos. Então, a gente falou do internacional, para você separar os investimentos lá fora. Depois a gente pode colocar ali criptomoedas, que também ficam descorrelacionadas da sua carteira de ações. A parte de renda fixa, a parte de fundos imobiliários. Então define quanto que você quer ter em cada uma dessas classes. E depois o que sobrou é a parte de ações. Aí dentro de ações é o que eu sugiro você a tentar diversificar entre defesa, meio campo e ataque. E aqui o que seria? Bom, defesa é você identificar na sua carteira ações exportadoras, tipicamente exportadoras. Muitas delas vão ser empresas de commodities. O importante aqui é que a maior parte da receita seja dolarizada. Você pega, por exemplo, uma Vale, a maior parte dos custos dela estão em reais, enquanto que a sua receita está em dólar, né? Principalmente para o mercado da China. É uma empresa chinesa aqui dentro do Brasil. Então, se o dólar sobe, ela melhora, ela aumenta a sua receita, enquanto que os custos não têm essa grande variação. Então, isso aumenta a margem da empresa. O importante é sempre você cuidar que o exemplo de Vale que eu dei são empresas de commodities, empresas cíclicas, então vai variar bastante o lucro e receita dessas empresas. A vantagem delas é que se o mercado doméstico, aqui a economia brasileira estiver sofrendo, elas costumam dar uma segurada na carteira. Depois o meio campo é o que eu chamo de empresas que tenham um pouco mais de previsibilidade nas suas receitas. Então, por exemplo, hoje na carteira, que foi o outro vídeo que eu fiz, eu falei das empresas que eu invisto do setor sucroalcooleiro. São empresas que, apesar de ser um mercado de commodities, elas utilizam muito hedge, elas travam o preço da commodity. A Jalles Machado, por exemplo, ela costuma travar 2 safras à frente, às vezes até 3 safras, ou seja, 3 anos, 2 anos, já tendo um preço médio que ela vai vender aquela commodity. De forma que ela sabe que com aquele preço e os custos ali de produção dela, ela vai ter ali uma margem emitida suficiente para ter uma boa rentabilidade sobre o capital. Outro exemplo de empresas do meio campo são o setor queridinho da Bolsa, o setor de empresas do setor elétrico, por ter contratos de longo prazo, regulados, geralmente baseados em inflação, são empresas que têm uma boa previsibilidade da sua receita, tanto que conseguem pegar endividamentos com taxas atrativas, e essas são um ótimo exemplo de empresas de meio campo. O setor de saneamento também, ou empresas do setor de bebidas, alimentos, algumas do setor financeiro que não sejam tão cíclicas, tudo isso entra no meio campo da sua carteira. E por fim, as empresas de ataque são aquelas que lá na matriz de risco você colocou que elas dependem bastante do PIB aqui brasileiro. Então elas vão depender da expansão da economia aqui no Brasil ou, por exemplo, da queda de juros. Tem muita gente investindo em empresas aqui no Brasil que vão depender da queda de juros. Porém, é importante você ter, então, essa diversificação entre meio campo, defesa e ataque para você não ficar dependente só de uma tese macroeconômica. E no próximo vídeo, então, você vai ver como a planilha pode lhe ajudar a definir as porcentagens em cada um dos ativos para você saber quanto comprar e quanto vender. E agora eu vou deixar, então, o próximo vídeo onde eu falei os ativos que eu invisto, como eu classifiquei eles entre meio campo, defesa, ataque e como a planilha me auxilia ali nesse rebalanceamento de quanto comprar e quanto vender. Não deixa de dar o like nesse vídeo e mandar ali para o seu amigo que está mega concentrado numa única tese, seja aqui no Brasil ou no exterior.